Abre sua Bíblia comigo, livro de Esther. Depois que você abrir, você, por favor, e eu vou saber quanto você achou. Esther, capítulo 3. Vamos ler o versículo 5 e 6, depois do capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 16. Esther, capítulo 3. Se você achar, por favor, fique de pé. Versos 5 e 6. Amém? Quando você está abrindo a Bíblia, olha, a classe de discipulado já está funcionando. Domingo 9 horas da manhã e domingo às 18 horas. Você quer se batizar, ou quer fazer um curso de discipulado, domingo 9 da manhã e 18 horas. Essa palavra é uma palavra para todos nós, é uma mensagem para todos nós, mas você que é chamado, você que é vocacionado, amém? Preste atenção no que Deus vai falar no seu coração. Podemos ler? 3, 5 e 6. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado de que o povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Capítulo 4, versículo 7 ao 16. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, que lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para alistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se é para conjuntura como esta, é que foste elevada a rainha? Então disse Esther e respondeu a Mordecai: vai junto a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Amém? Se perecer, pereci. Feche seus olhos e vamos orar. Guarde essa frase. Se perecer, pereci. Senhor, fala o nosso coração, Pai, através da sua palavra. Cura-nos, Espírito Santo, enquanto ouvimos a sua mensagem, aquilo que tem para nos dizer, Senhor, direcionando as nossas vidas, direcionando-nos para o caminho que queres. Descortina essa noite, ó Deus, algo que é do Senhor para nós. Tira, Senhor, ó Deus, tudo aquilo que está impedindo-nos de ver algo maior de Ti para as nossas vidas, Senhor.
que essa noite os nossos olhos sejam abertos pelo teu Espírito. Pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Uma breve panorama do que acontecia na época. Isso aconteceu mais ou menos 500 anos antes de 450, 470 anos antes de Cristo. Era um reino gigantesco, o reino do rei Xerxes, né? Que é mais conhecido como Assuero, mas também conhecido como Xerxes, do rei Assuero. Ele se estendia da Índia até a Etiópia. Eram 127 províncias, e a capital era a cidade chamada Suzã, cidade de Suzã. Era um local de muito luxo oriental. O rei era um rei festeiro, gostava de fazer longas festas. Nesses dias aqui, ele fez uma festa que durou 6 meses, a metade de um ano. Fazia festa para o povo no pátio do seu palácio. Era um rei que estava sempre em festa. Numa dessas festas, ele, depois de ter bebido um pouco a mais, manda que buscassem a rainha, e a rainha Vashti, que a colocassem nela uma coroa real e mandassem ela entrar em sua presença, para que todos aqueles de outras províncias que estivessem ali vissem a beleza da rainha. Porém, a rainha Vashti se recusa a ir até atender o chamado rei e ir até ele. E aquilo indignou o rei, e ele então chama seus conselheiros e pergunta o que é que ele deveria fazer com a rainha. Os conselheiros então o aconselham que a rainha Vashti fosse banida do reino, uma vez que ela tinha desobedecido uma ordem direta do rei, porque aquilo serviria de mau exemplo para as outras mulheres e para os outros homens, e o rei também seria tido como uma pessoa que foi desrespeitada pela própria esposa. Ele então bane a rainha Vashti do seu reinado. Assuero então decide se casar novamente e manda que trouxessem várias mulheres da sua cidade para que ele as conhecesse, e ele então, entre elas, ele escolheria aquela que seria a sua esposa real, seria a rainha de Suzã, a rainha daquela época. Entre essas está então Esther. Esther era órfã de pai e mãe e foi criada pelo seu primo Mardoqueu, que a criou como um pai mesmo, um primo mais velho, chamado Mardoqueu, que a criara. E ela era judia, e ela foi uma das muitas que foram apresentadas ao rei. E dentre todas essas, Deus fez com que Esther fosse a rainha escolhida por Assuero para assumir o lugar da rainha Vashti. Eu acredito que talvez no momento da apresentação das moças, elas deveriam foram preparadas. O texto diz que elas foram muito bem preparadas e deviam tomar vários banhos e fazer tratamentos de beleza, claro, antes de se apresentar diante do rei. Mas acredito que talvez a Esther tenha, naquele momento da sua apresentação ao rei, quando chega até o rei, talvez se portado de uma maneira diferente, não sei. Eu fiquei imaginando, talvez ela tenha se curvado diante do rei, talvez ela tenha levado um presente diante do rei, porque todas eram belíssimas, né? Mas com certeza algo de diferente Assuero viu na vida, na face mesmo da rainha Esther. E ela então se torna a rainha no lugar da rainha Vashti. Esther fica conhecida, muito conhecida de nós por essa famosa frase, né? Se perecer, pereci, né? Foi uma mulher que quis ver a justiça sendo feita, que não aceitou que a injustiça se tomasse conta, viu que
uma grande injustiça seria feita, e mesmo vendo que a sua vida estaria em risco, se ela tentasse fazer algo, ainda assim ela assume os riscos de perder a própria vida, porque por ser a rainha, o rei poderia de alguma forma salvá-la, e ela não tinha se declarado como judia, o rei não sabia, o povo do palácio não sabia que ela era judia, mas ainda assim ela decide se declarar como judia para o rei, correndo o risco de morrer, mas ela queria ver a justiça de Deus sendo feita. E por lutar pela justiça, ficou essa frase, conhecida de todos nós: se merecer, mereci. Eu quero falar com os irmãos hoje sobre justiça, a justiça de Deus, principalmente. Mas primeiro eu quero falar aqueles que se sentem injustiçados, aqueles que nesse momento, por algum motivo, se sentem injustiçados. Eu quero dizer para você que Deus é amor, e se Ele é amor, Ele fará justiça. De alguma maneira, Ele fará justiça. Outra coisa que eu quero que você saiba: Deus odeia, diz a Bíblia, Deus odeia a injustiça. E eu quero que você confie na soberania de Deus. Ele é justo no seu juízo, e Ele fará justiça, porque Ele te ama. Vou repetir: Ele fará justiça, porque Ele te ama. Amém? Ele fará justiça. Deus sabe o que faz. Acredite nele. Acredite que Ele é justo juiz e que Ele te ama. Ele fará justiça primeiro no seu coração. Amém? Você a entenderá primeiro no seu coração. Algumas coisas com o tempo, outras com mais tempo, mas você entenderá a justiça de Deus no seu coração. É o primeiro lugar onde o Espírito Santo de Deus pode e vai trabalhar na sua vida. Quero dizer para você ainda que Deus pode exercer justiça de formas diferentes do que você espera. Realmente achamos que Deus vai agir de uma maneira ou de outra, e Ele acaba por nos surpreender. Ele pode decidir fazê-la de outra forma, diferente daquilo que você está pensando, ou pode decidir na sua soberania agir em outro tempo, não no tempo que você está pensando, mas Ele fará justiça. Não quero dizer que você tem que aceitar todas as coisas na sua vida. Não é isso. Você tem que aceitar tudo calado e engolir tudo calado. Não é isso. Mas eu quero dizer que existem coisas que estão além das nossas forças, que estão além das nossas capacidades, que está além de nós, e que nos atinge, que chega até nós, e que nos balança, nos sacode, nos joga no chão muitas vezes. Mas quero dizer para você que na soberania de Deus, Ele agirá na sua vida e fará justiça em seu tempo. Não que você tenha que aceitar todas as coisas. Há dois tipos de justiça: a justiça do homem e a justiça de Deus. Deus pode usar a justiça do homem para fazer justiça, e usa a justiça do homem. Romanos 13 diz: toda obra esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não foi delegada por Deus, e as leis estão aí, são para serem obedecidas, são para obedecermos, e podemos nos fazer uso delas, dos nossos direitos. O apóstolo Paulo, em certa ocasião, foi preso, e quando foram soltá-lo, e ele disse assim: não, desse jeito, tocado assim, não é assim não. Vai chamar agora quem mandou me prender, quem que fez esse erro, quem cometeu essa injustiça, vem aqui e vem consertar o que fez. Deus, então, Ele usa, sim, a justiça do homem, baseada em leis, para cuidar da nossa vida, e nós temos que fazer uso delas. Mas Deus também faz justiça conforme o seu querer
conforme a sua vontade. Ele pode usar o homem ou não usar o homem. Ele pode decidir a fazer justiça na sua vida conforme a sua soberania. Amém? Pode usar seus meios próprios, o seu poder, a maneira como que achar melhor para fazer justiça na sua vida. Justiça em coisas grandes e justiça em coisas pequenas, que podem parecer sem importância, mas aos olhos de Deus talvez não sejam tão pouco importantes assim. Não há nada que passe despercebido aos seus olhos, e Deus quer que a justiça seja feita, ainda que as coisas pareçam pequenas. Sabe o medo que eu tenho? É de cometer injustiça. Eu tenho medo de cometer injustiça, sabe? Temos que ter esse temor, esse receio em nossas vidas, de sermos injustos em certos momentos, em certas circunstâncias nas nossas vidas. Às vezes as posições que temos, as possibilidades de decidirmos, temos que ter muito temor de Deus, temos que entender o que eu vou dizer para os irmãos aqui, para que a justiça seja algo que esteja latente ao nosso coração realmente, e nós não saímos tomando decisões de qualquer maneira, nem mesmo, e principalmente talvez, eu penso com as crianças, com os filhos, às vezes a coisa é tão meio tocada, levada assim, e às vezes injustiças são cometidas com os pequenos. Nós como cristãos temos que ter um senso apurado de justiça, e o Espírito Santo de Deus nos capacita a isso. Lembrando também que a justiça do homem pode falhar. Terceiro ponto da minha mensagem, eu quero entrar de principal agora, que é a justiça de Deus. Para falar da justiça de Deus, eu quero ver com os irmãos primeiro duas bases para a justiça de Deus. Falando agora da justiça de Deus. Primeiro é preciso saber que a injustiça, toda injustiça é consequência do pecado. O pecado entrou no mundo e junto com ele a injustiça. E a cura para o pecado é uma só. A cura para o pecado é Jesus. O próprio Jesus diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. As pessoas eram picadas por serpentes no deserto, e Deus então manda Moisés fazer uma serpente de bronze, levantá-la sobre uma haste e pendurá-la num lugar alto, e todas as pessoas que eram picadas iam até aquele lugar, e quando olhavam para a serpente de bronze, eram curadas da picada da serpente. E Jesus disse: da mesma forma eu também vou ser levantado, para aquele que olhar para mim, aleluia, também seja curado essa picada mortal que é o pecado. Jesus é o elixir. Amém? Aleluia. Jesus é o elixir para a vida, para uma vida de alguém que precisa encontrar alguém para libertá-lo do pecado. A segunda base da justiça que eu quero falar com os irmãos é o amor. A base da justiça é o amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Quem ama se indigna com qualquer injustiça. Quem ama, quando vê uma injustiça, se indigna. Não aguenta ficar quieto, quer falar, quer agir, quer fazer alguma coisa. O que nos torna indiferentes é a falta do amor, é a ausência do amor, ou não na proporção que deveria ser, é que faz com que sejamos indiferentes. O amor faz com que nos indignemos com as injustiças. Quem ama o ser humano se indigna com as injustiças. E quem ama não comete injustiças, propositalmente, é claro. Aconteceu um acidente lá. Mas quem ama
não comete injustiças. Logo, a base da justiça e a base da justiça de Deus é o amor. O texto nos conta, voltando ao texto, vou explicar um pouco mais da história para ficar mais claro para os irmãos entenderem, de história de um homem chamado, entre outros personagens, Amã. Amã era um homem que trabalhava junto com o rei, era lado a lado com o rei, e esse homem, quando passava pelas ruas, ele exigia que todos se curvassem diante dele. Porém, um homem no meio do povo não se curvava diante dele. Esse homem também trabalhava no palácio. Esse homem se chamava Mordecai, também era judeu, que era o primo da rainha Esther, que havia criado ela. E ele se indignou, porque esse homem não se curvava diante dele. E ele começou a exigir de Mordecai que Mordecai ficasse de joelhos na hora que ele passasse. E Mordecai bateu o pé e disse: não vou me ajoelhar. Amã então ficou tão irado, que decidiu não só se levantar contra Amã, contra Mordecai, mas também contra todo o povo de Mordecai, que era o povo judeu, o povo de Deus. Quem comete injustiças, assim como Amã, muitas vezes é porque se considerou superior aos outros. Muitas injustiças acontecem porque alguns homens, seres humanos, se consideram superiores aos outros e, diante disso, cometem injustiças. Lembro de ouvir muito falar aqui, né? Todos nós estamos nivelados, né? E nivelados por baixo. Todos nós estamos nivelados e nivelados por baixo. Só Ele lá em cima. Muitas injustiças acontecem porque alguns homens se consideram superiores aos outros. O amor é a base. E você, como cristão, tem que entender a cruz, entender a obra de Cristo pela sua vida, assimilá-la primeiro na sua vida, para você então exercer o poder da justiça de Deus e levar outras pessoas a experimentar a justiça de Deus feita pelo sangue de Jesus Cristo pelas nossas vidas. Precisamos entender e assimilar que a justiça de Deus foi feita pelas nossas vidas lá na cruz do Calvário, quando Jesus morreu por nós, assumindo o nosso lugar. Foi feita justiça ali, naquele momento. É preciso que entendamos a obra da cruz, quão importante ela é para nós. Precisamos assimilá-la e então começar a levar ela, a obra da cruz, para as pessoas que estão vivendo uma vida muitas vezes de sofrimento, porque estão debaixo do jugo do pecado, porque estão picadas, porque ainda não olharam para a cruz, porque ainda não viram a serpente de bronze levantada no deserto com Moisés, porque ainda não viram o Cristo de Deus, porque ainda não conhecem a libertação que Deus é capaz de proporcionar. Mas para nós levarmos isso, precisamos entender e assimilar isso dentro de nós. E então começamos a perceber o quanto isso é valioso, o quanto isso é amor, quanto isso é vontade de Deus de verdade pelas nossas vidas, quanto de comprometimento de Deus há nisso, em enviar seu Filho para morrer em nosso lugar, para que os nossos pecados fossem perdoados e fossem salvos e nos tornássemos filhos e tivéssemos direito à vida eterna com Deus, fossem transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor e mais coisas que estão aqui para nós e que ainda serão reveladas lá na eternidade, que hoje são só sombra, que nós ainda não temos condição de entendê-la. Ao entender isso, levamos isso então para outras pessoas. É preciso entender
que você está na posição, você cristão, está na posição de Esther hoje. Hoje essa posição é minha, é sua. E o que me iguala, o que nos iguala a Esther hoje, não é a posição social, não é o fato dela ser rainha ou de nossa posição social. O que nos iguala a Esther hoje são as vidas e as injustiças que nos rodeiam. São as pessoas que estão à nossa volta, são as injustiças que nós temos visto à nossa volta. É isso que nos iguala a rainha Esther. Um cristão que entendeu sua posição nas fileiras da batalha, que entendeu a obra da cruz, que entendeu o amor de Deus, e sabe que Deus tem a solução, sabe que Deus tem um cuidado, sabe que Deus tem, vamos chamar de bênção, de milagre, seja o que for, jamais diz: isso não é problema meu. Jamais diria isso. É problema meu. A pessoa se diz: não, isso não é problema meu. Isso assim, mas não é problema meu. Já pensou se Abraão, mas não é problema meu. Já pensou se o pastor, mas não é problema meu. É problema meu. Quando você vai assimilando o que Jesus fez, que amor é esse que nós cantamos, mas quando o assimilamos, nós olhamos à nossa volta e perdemos a coragem de dizer: isso não é problema meu. Mais importante do que verem a nossa beleza, do que verem a sua beleza, mais importante do que Assuero ver a beleza da rainha Esther, foi ver a beleza da sua flor. Amém? Mais importante do que verem qualquer beleza em nós, a roupa bonita, o cabelo, ou algo que seja uma beleza em nós, um jeito de se portar, uma graça, uma alegria, uma capacidade de envolver. Mais do que isso é ver a beleza da fé que nós temos, de que Deus é capaz de transformar, de mudar, de livrar, de agir, de manifestar o seu poder e a sua justiça na vida de todos os homens. Nós não podemos ser conhecidos somente pelas roupas que vestimos, ou por um cabelo bonito, ou pelo que fazemos. Temos que ser conhecidos acima de tudo pela nossa fé, pelo ministério que cada um de nós tem e que Deus nos deu. Dele disseram: era sem formosura nenhuma. Dele quem? Jesus. Não o conheciam por causa da sua beleza física, não, por causa do seu porte físico. Ele, o Isaías diz, né? Era sem formosura nenhuma. E muitos fizeram pouco caso. Mas quando viram a sua vida, quando viram a sua fé, reconheceram de que era Deus. Amém? É essa a beleza que o mundo precisa ver. Você faz justiça pregando aos outros. Não deixe as pessoas à sua volta sofrendo. Fale com elas. Tem textos bíblicos para isso. Tem versículos que você pode entrar lá facilmente no dicionário bíblico, no Google, pesquisar e ter uma palavra de Deus para a vida dessa pessoa que está próxima de você. Nós somos hoje a rainha Esther, estamos na posição dela, e aqueles que nos rodeiam, e a justiça que nos rodeiam, precisam da justiça de Deus, e precisa que nós preguemos para essas pessoas. Não deixe as pessoas que estão próximas de você sofrendo. Fale com elas, diga algo para elas, converse com elas. Olha só o que Mordecai disse para a prima.
pode ser para esse propósito que você veio. Verso 14 do capítulo 4. Pode ser para essa conjuntura, pode ser para isso que você veio, para dizer para essas pessoas, para fazer justiça em favor dessas pessoas. Você se tornará intercessor diante do trono. Esther se tornou intercessora diante do trono do rei Assuero. Você se torna intercessor diante do trono de quem pode perdoar pecados. Amém? Você se torna intercessor diante do trono de Deus. Você vai ver muitas injustiças. Não tem como ser diferente. Como um combatente, como alguém que vai assumindo aquilo que o Espírito Santo de Deus vai trazendo para a sua vida, vai trazendo para você, vai trazendo para o seu ministério. Você vai ver muitas injustiças. Não tem como ser um homem de Deus, uma mulher de Deus e viver dentro de uma bolha. Eu não estou vendo, eu não quero ver essas coisas. Eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, né? Não tem como. Quanto mais você for mulher de Deus, homem de Deus, mais você vai ver injustiças. Você vai estar lá no meio, inserido no meio. Não tem como. Jesus diz: pode a lâmpada, para que a lâmpada, a vela vai ficar debaixo da cama? Ela não tem que ficar no alto para iluminar tudo, não tem que sair para onde há escuridão e fazer a diferença lá onde há escuridão. Pode ser para essa hora. E você sabe que hora que é que você veio. O Espírito Santo de Deus fala com você. Não tem como viver numa bolha. Dá vontade, tem hora. É mais fácil, é mais cômodo, né? Ficar mandando comandos, né? De longe. Não será assim. Deus permitirá que vejamos as injustiças, e muitas delas bem de perto. Talvez você não goste dessa ideia, ela te pareça arriscada demais, esse caminho que Deus tem, né? Esse caminho que Deus tem parece caminho às vezes arriscado demais. O que é que Deus pode me pedir amanhã? O que é que Deus pode fazer amanhã? Mas não é só você que pensa assim, não. Muitos homens de Deus pensaram assim. Moisés arrumou um monte de justificativa quando Deus o chamou. Começou a falar: sou gago, é difícil, e Deus foi respondendo Moisés, não, vou então mandar um para te ajudar, vou mandar o seu irmão para ajudar você, e Deus foi respondendo Moisés e livrando Moisés ali das inseguranças que ele tinha, até o momento que Deus então dá uma palavra final para Moisés, que era o suficiente, e que fechou com Moisés e que fecha para cada um de nós também. Eu sou contigo. É isso, é essa palavra. Mas foi também com Esther. Esther também ficou insegura. No primeiro momento que Mordecai disse para ela que era para ela ir até a presença do rei, em vez dela ir, ela arruma roupa, manda para Mordecai vestir, porque tinha vestido de pano de saco, tinha ficado lá na porta do palácio, e ela tenta dar uma outra solução para o problema, acalentar o seu primo, fazer algo ali que seria um paliativo. E ele então mostra para ela: não, foi para essa hora que você veio, você está aí porque Deus tem um propósito, e aí que Deus vai te usar. E ela então assume o lugar dela. Jonas também. Jonas foi logo de cara para Nínive? Não, Jonas deu um trabalhão para Deus. Jonas desceu. Primeiro Jonas desce para o porto, depois Jonas desce para o porão do navio, depois ele desce para o fundo do mar, depois ele desce para a barriga do vento. Ele foi só descendo. Mas lá ele fez uma oração. Leia a oração de Jonas depois. Ele fez uma oração e ele, ali naquele momento, ele entrega tudo aquilo que ele tinha que entregar realmente para Deus. Ele renuncia, põe tudo realmente nas mãos de Deus. E Deus então faz com que o peixe
vomite ele lá na praia de Nínive. E tantos outros homens de Deus na Bíblia também não gostaram muito daquilo que Deus estava levando-os a fazer, e os lugares aonde Deus os levou, e as coisas que Deus queria que eles fizessem. Mas esses homens permitiram a Deus trabalhar em suas vidas, e Deus não pôde usá-los. Precisamos permitir que Deus trabalhe aquilo que Ele quer trabalhar em nossas vidas, para que Ele possa nos usar, para que nós não paremos, nós não estagnemos, nós não cheguemos a uma certa posição e venhamos a dizer, é aqui. Não, nunca é aqui, sempre vai ter mais algo além de Deus para a nossa vida diante de nós, porque as injustiças estão por aí, o pecado está por aí. Até a volta de Cristo, Deus vai haver desafios novos para as nossas vidas. E Esther então diz, se perecer, pereci. Até que ponto estamos prontos, estamos dispostos a chegar para concluir a justiça, para vermos a justiça de Deus ser feita? Essa mulher chegou ao ponto de entregar a sua própria vida. Quando você se converte a Cristo, você se entregou a Ele. Foi? Você se entregou a sua vida a Cristo. Depois, você se entregou de novo, não para receber como Senhor e Salvador da sua vida, mas você se entregou de novo, talvez para fazer isso, para fazer aquilo outro, né? Se eu estou entregando a minha vida aqui, para fazer isso, o Senhor me usar, o Senhor para isso, para o Senhor aquilo outro. Mas nesse tempo agora, Deus está te incomodando, está falando com você, e você sabe que você vai ter que se entregar de novo. Você sabe que você vai ter que se entregar de novo. E dessa vez vai ser muito mais sério e mais profundo, porque você agora amadureceu e entende a justiça de Deus. E você sabe que agora Ele está te pedindo tudo. Não são as outras coisas da outra vez, naquele outro tempo. Agora Ele está te pedindo muito mais do que pediu das outras vezes. E agora você percebe que agora você tem que entregar tudo. Para você ir avante, vai ter que renunciar, vai ter que entregar tudo e confiar inteiramente nele, e somente nele. Isso, eu acredito que por muitos de nós já está comendo você, te remoendo, mexendo com você. As coisas de um lado você olha e você tenta entrar na bolha, de repente você olha, começa a ver as injustiças, uma coisa aqui, uma coisa ali, e aquela convicção de chamado do que Deus tem para a sua vida, volta, e você é como que vai sendo comido já há algum tempo, e você sabe que o seu tempo já está acabando, e agora será o tempo dele na sua vez, né? E que vai exigir de você renúncia. Você pode até pensar, eu estou sozinho nisso, eu vou estar sozinho. Não, você nunca vai estar sozinho. Deus vai mandar alguém para te ajudar, Deus vai mandar alguém para te abençoar. O texto diz assim: ela achou graça, Esther achou graça diante de Hegai. Hegai era um dos eunucos responsáveis pelas concubinas do rei. Depois, outro versículo diz assim: ela achou graça diante de todos os que a viram. E depois o outro texto diz assim: e ela achou graça diante do rei. Deus vai enviar pessoas para te abençoar, para estar junto de você. Se perecer, pereci. Até que ponto você está disposto a não se calar diante das injustiças que vê? Fazer a justiça de Deus não implica em sair por aí
conversando qualquer coisa, conversando pelos cotovelos. Não é isso não. Fazer a justiça de Deus implica em tornar-se homem e mulher de Deus. Certo? Implica em se tornar homem e mulher de Deus. Deus não desassocia uma coisa da outra. Você sempre mandava colocar, não tem mais lista amarela, né? Mas se você sempre mandava colocar nas listas amarelas, pronto, acabou. Você sempre não trabalharia nas nossas vidas. Não tem como desassociar uma coisa da outra. Elas estão juntas. Elas vão andar juntas. Não é por aí, sair por aí falando qualquer coisa, dizendo qualquer coisa em qualquer lugar. Deus vai preparando você, vai preparando você, vai preparando você e vai colocando você em lugares e permitindo você em lugares, em circunstâncias, em meios sociais e aqui ou ali, para que você fale da justiça de Deus, para que você diga da justiça de Deus, e ao mesmo tempo Ele está treinando você, aprimorando você, aperfeiçoando você, para que aquilo que você disser, você diga como alguém que realmente está envolvido totalmente naquilo, mas também está envolvido no meio aonde fala, também está envolvido no meio aonde diz, não chegou lá, gritou, e saiu correndo e voltou para dentro da bolha. Não, é participativo, está junto daquelas pessoas. Quem aqui assistiu filme chamado O Quarto Sábio? Assistiu O Quarto Sábio? Não é possível. O Quarto Sábio. Pouquíssimas pessoas assistiram. Você precisa assistir esse filme, não é? Um homem que queria conhecer Jesus, acaba um dia lá, não vou contar a história toda, acaba um dia encontrando com ele, mas um homem que por onde passou, ele se implicou. Por onde passou, ele se implicou. José do Egito se implicou no Egito. Moisés se implicou com aquela igreja difícil. Imagina uma igreja de 1,5 milhão de membros, né? O povo murmurando ao ponto de Deus ter que mandar a terra abrir e engolir a coração, imagina, né? Mas ele se implicou. Os homens de Deus se implicam naquilo que estão envolvidos. Há níveis de comprometimento, assim como há níveis de unção e chamado. Tenha atenção no que eu estou dizendo, principalmente você vocacionado e você que está entendendo que Deus está te chamando para algo essa noite. Há níveis de comprometimento, assim como há níveis de unção e de chamado. Uns são chamados para apóstolos, outros para profetas. Há os dons, que são os dons ministeriais, aqueles que são chamados para o ministério. Quero dizer para você que passando rapidamente, né? Claro, não tem como pegar todos os níveis, falar de todos eles, mas só para a gente marcar um caminho. Você começa recebendo na sua vida a justiça de Deus, para entendê-la, não só por recebê-la, mas para entendê-la. Primeiro momento, você deixa de ser leproso. Não é isso? Não é isso? Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não é assim? Não é? Por causa dele, deixamos de ser leprosos, somos curados da lepra espiritual. Depois, então, aí você vai a cidadão do reino, vai a embaixador, vai a ministro disso, ministro daquilo outro, e aí você começa a perceber o que é o sacerdócio, o que é ser profeta, e vai a sacerdote, vai a profeta e vê que qualidades e que posições são essas que Deus te colocou de intercessor diante dele pelo povo, de levar Deus também ao povo. E Deus vai com muitos, até rei mesmo, né? Rei como presidente de ministério, presidente de uma grande igreja, presidente de algo que ele está de um ministério nas suas mãos, em que ele vai usando. E por fim, eu da minha percepção,
que para mim é o maior nível de comprometimento e a maior de todas as funções de Deus também está aqui, que é o nível maior de todos, que é o de servo. Amém? Que é o de servo, que é aquele que se entrega totalmente para servir. A exemplo de Cristo, não dentro dos meus padrões, dos meus modos, da minha forma, do jeito que eu quero, né? Porque aí eu já estou colocando Jesus, que é do meu jeito. Já que eu coloquei do jeito que eu quero, então Jesus também é do jeito que eu quero. É o meu Jesus que me deve dizer. Não é ele, porque se for ele, eu me renunciar a ele, é do jeito dele. Se eu já coloquei critérios, então já não é nem mais o Jesus. Vou dizer que não seja o Jesus de Deus, mas é porque a minha cabeça não está funcionando ainda como eu deveria funcionar. Mas se é servo dele, é inteiramente do jeito dele. Ele é quem vai dizer como ser. A exemplo de Cristo, e de Esther, entre outros, que deram a sua própria vida. Esther não se deu por preciosa, ela assumiu os riscos. Vão haver riscos, haverá riscos quando você assume coisas maiores de Deus na sua vida. O ministério do servo começa sempre com grandes renúncias. E dependendo da posição que você está, a renúncia é maior ainda. Sempre a renúncia, quando você disser, estou me entregando aqui de novo, a renúncia vai ser maior. Nunca menor. Sempre maior. Vai chegar um ponto que a renúncia é total. E aí então também a unção de servo, a bênção de Deus do servo, vai vindo sobre as nossas vidas. Deus não vai pedir coisa pequena. Deus costuma pedir coisas grandes para as nossas vidas. O exemplo de Abraão: sai, deixa tudo, sai da sua casa, da sua parentela, você vai caminhar, não sabe nem para onde, nem que direção tomar. Só que é para cá, depois vem para cá, depois vai para lá, e vai viver em tendas. Um homem que tinha tudo. Vivia numa região boa do mundo da época. A cidade tinha até calçamento nas estradas lá. Era um homem conceituado, já tinha sua posição. E Deus de repente pede aquele homem: sai da tua terra e da tua parentela. E eu acho interessante que dali em diante, na caminhada de Abraão vai caminhando e erigindo altares ao Deus. A alegria dele estava naquilo. A alegria daquele homem era naquilo. A vida que João Batista viveu, ficou em lugares escusos, longínquos, às vezes da cidade, da sociedade. Homens que tiveram que andar luz. Deus mandou que andassem luz. Era uma vergonha absoluta andar nu. E homens de Deus, homens que Deus mandou fazer casamentos que ninguém jamais faria, homens como Oséias, Eliseu, quando é chamado por Elias, Eliseu queima as suas juntas de boi, né? Os seus aparelhos e os bois. Uma junta de bois naquela época valia uma nota. Era muito dinheiro. Quem tinha o que Eliseu tinha muito dinheiro. E ele queima tudo e vai. E um dia ele fala com Elias: quero a porção dobrada. E o que acontece? Porção dobrada. Glória a Deus. Né? Renúncia, grandes renúncias. Oséias e tantos outros. Tem um amigo que me ajudou, Luiz, sua esposa se chama Andréia. Ele foi a primeira pessoa que orou por mim, há quase 21 anos atrás. E naquela oração, Deus me libertou completamente. Ele e o pastor, naquele dia oraram. E o Luiz é obreiro lá na igreja.
Luiz depois foi para a África, trabalhar em Guiné-Bissau. A sua esposa ficou muitos anos em Guiné-Bissau. Depois voltou para o Brasil e agora trabalha com os índios, próximo à cidade de Dourados. E eu conheço o Luiz. Era um ex-viciado, morava em Belo Horizonte e tal. Foi liberto, foi transformado por Deus. E o Luiz começou a frequentar a igreja que ele iria ser ministro. E o pastor disse assim: olha, nós precisamos de uma pessoa para vir para a obra em tempo integral. E na hora que o pastor falou, dizendo que Deus falou com ele: sou eu. E ele não falou nada com a esposa, com a André. E foi embora e ficou calado. No outro dia, no outro domingo, ele volta e o pastor fala: irmão, nós estamos precisando de uma pessoa em tempo integral. Renuncia tudo e vem para a obra. E daqui pode ir para qualquer lugar. Ser mandado para qualquer lugar. Então eu tinha muito tempo de casar, tinha casado há pouco tempo, né? Tinha acabado de terminar o barracãozinho dele, morava lá em Nova Montagem. E dizer que na época tinha uma igreja mais ao alto, assim, no morro, lá em cima, e tinha aqueles megafones de ferro que o pessoal colocava em cima das igrejas, e o pastor ficava pregando. E o pastor pregava sábado de tarde, domingo de manhã, domingo de tarde, e os cultos de noite, era tudo transmitido ao vivo. Todo mundo. Quem quisesse ouvir, não quisesse ouvir o culto, né? E dizer que nos sábados, o pastor pregava assim: Jonas, eu já não te mandei ir, Jonas. E ele dizia que ele remoía dentro de casa, e ele sabia, era Deus mandando o pastor pregar para ele. E dizer que o pastor falava assim: Deus está mandando pregar de novo. Jonas, quem é o Jonas nessa nova vontade? Jonas, você não vai não, Jonas. Dizer que comia ele por dentro, né? E o pastor, sábado de tarde, Jonas, né? Até o dia que ele decide, então, ir integralmente, né? Foi para a África, trabalhou na África, hoje trabalha com índios e ribeirinhos, perto da cidade de Dourados, acho que em Mato Grosso, né? Meu filho hoje mora na cidade de Dourados. Ao exemplo de Luiz, teve que renunciar tudo, desceu com a mochilinha na mão, ele e a esposa, com a roupa do corpo. Um ministério eficaz, não vou contar não, né? Perdeu depois a casa, invadiram a casa, estão presos. Não é isso? Invadiram a casa dele, deixou um rapaz tomando conta, invadiram a casa dele e perdeu a casa. Mas Deus é um Deus de justiça, né? Olha para o Luiz, desconheço uma pessoa que ri tanto, que tanto se alegra, né? E que faz as outras pessoas à sua volta rirem também. Um homem que faz questão de andar descalço. Se o que estiver do lado dele estiver descalço, ele vai tirar o sapato e vai descalço também. Um ministério eficaz é resultado de ter colocado a cruz em primeiro. Um ministério eficaz é resultado de ter colocado a cruz primeiro. A base é o sangue e o desejo de apresentar a cruz. Esse é o principal de todo e qualquer ministério, seja ele qual for. O óleo vem depois. A unção vem depois, vem para coroar. O Espírito Santo vem dizer: eu estou aprovando, eu concordo, eu estou aprovando aquilo que você está fazendo. Muitos querem Pentecostes, mas poucos querem cruz. Muitos querem Pentecostes, mas poucos querem cruz. E o ministério é cruz. Não
só falar da cruz, mas experimentar a cruz, servir-se da cruz, assimilar a cruz, vestir a cruz. O Evangelho é mais do que cumprimento de promessas e prosperidade financeira. O ministério é muito mais do que isso. E você vai subindo de níveis e vai entendendo isso. E Deus vai te chamando. E você vai ter que entregar tudo de novo. E dessa vez vai ser mais. Dessa vez é tudo mesmo. Mas é aí que você vai ver a glória de Deus. É aí que você vai ver o poder de Deus e a bênção de Deus. O sangue já está aí. Aleluia. O que está chegando é o Espírito Santo de Deus coroando aquilo que já está. Aleluia. Amém? E o ministério, então, fazendo tudo aquilo que tem que fazer. Quer se vestir da cruz e do seu infinito poder, permita que ele dê fim ao que ele começou. Desculpa, agora que eu já vou terminar. Permita que ele dê fim ao que ele começou. Entregue tudo para se tornar o que ele realmente quis que você fosse. Um servo a exemplo de Cristo. Vou só ler para terminar. Indigne-se, renuncie, entregando tudo a Deus e parta em direção à carreira que ele propôs para você. Concluindo, se você está sendo chamado por Deus, e se você está em algum nível, e Deus está te pedindo mais de você, saiba que Ele trabalhou na sua vida aqui até hoje, não foi para parar por aqui. Ele trabalhou tanto na sua vida, foi para mais um pouco ainda. E Ele não vai, e não quer, e não vai parar por aqui. Ah, Senhor, eu tinha um alvo de 10, cheguei 12. Oh, você está... Não, para. Não faça isso. Se você fizer uma oração, você acha que Deus vai ouvir só a oração que você fez? Se você fizer uma oração, você acha que Deus vai ouvir só aquilo que você está dizendo, aquelas palavrinhas que você falou? Deus está ouvindo e Deus está percebendo e fará muito, infinitamente mais, além daquilo que você pensa, além daquilo que você pede, além daquilo que você pode imaginar. Chamar de Deus para a sua vida uma dimensão e de uma complexidade, mas também de um comprometimento muito maior. Aceite os desafios do seu chamado. Deus está te dizendo: quero mais de você, mas é porque eu tenho mais para você. E você que está preocupado com alguma injustiça, confie na soberania de Deus. Amém? Deus é amor. Deus te ama. Deus te ama.